Pois bem, então, vamos lá. Mateus capítulo 5, versículos 7 e 8, que diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós estamos considerando então as bem-aventuranças, né? Em primeiro lugar, nós estamos no Evangelho de Mateus. Dentro do Evangelho de Mateus, estamos no Sermão do Monte agora, que é um dos 5 grandes discursos de Jesus. Dentro do Evangelho de Mateus, nós temos 5 grandes discursos. Isso eu falei a primeira vez que eu vim aqui conhecer a igreja em julho do ano passado, né? Especificamente dia 11 de julho. E naquela ocasião eu me lembro que eu dei um estudo panorâmico de Mateus, prometendo que se os irmãos gostassem eu voltaria para explicar pormenorizado, né, esse evangelho, né? E nós estamos aqui pela graça de Deus. E aí, dentro desse evangelho nós temos grandes discursos de Jesus, 5, né? Mas é claro que entre esses discursos nós temos muitas outras coisas também, muitas outras histórias, ensinamentos de Jesus. E até o capítulo 4, nós vimos muita coisa no Evangelho de Mateus. Desde a questão do nascimento, né, muito antes do nascimento, a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, do descendente, né? Isso justifica, Mateus abriu o Evangelho com uma genealogia, né? Então, nós falamos um pouco sobre a genealogia, nós falamos sobre o nascimento de Jesus, falamos sobre o batismo de Jesus, né? E logo depois a tentação. Passando pela tentação, Jesus estava capacitado ali a exercer o seu ministério, né? E no capítulo 4 ele começa com uma pregação semelhante àquela pregação de João Batista, que era: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E aí os discípulos começaram a vir, né, os seguidores. E ele então, vendo esses seguidores, ele vai fazer o quê? Como ele está falando do reino de Deus que está chegando, ele vem trazer a constituição desse reino, né, as leis desse reino que vão governar esse reino que ele está inaugurando. E aí nós temos o Sermão do Monte. E dentro do Sermão do Monte nós temos as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, nós temos visto elas aqui, cada domingo 2, né? Elas são marcas que identificam esses cidadãos, os cristãos, né? Mais especificamente, são as marcas que identificam os cristãos. Por isso, quando alguém fala assim, cristão é isso, cristão é aquilo, a gente tem que pensar, cristão é aquilo que Jesus falou que é. Né? Cristãos são pessoas que são parecidas com Cristo, que buscam, né, se parecer mais com Cristo, se enquadrar nesses ensinamentos de Cristo. É claro que isso não é uma tarefa meramente humana, é uma tarefa do Espírito Santo em nós, né, que vai abrindo o nosso entendimento a respeito daquilo que devemos ser, daquilo que devemos fazer e aquilo que devemos deixar de fazer também, não é? Então, até aqui nós já vimos que a ideia de bem-aventurados, né, a tradução seria verdadeiramente felizes, né? São aqueles que trazem essas marcas, né, essas características. Os humildes de espírito, né, os que choram, os mansos e os que têm fome e sede de justiça. Até agora nós vimos isso. Verdadeiramente felizes é o que Jesus está falando. Independente das circunstâncias. São essas pessoas que trazem essas marcas nas suas vidas, né? E hoje nós vamos falar sobre os misericordiosos e os limpos de coração. Jesus disse que eles são verdadeiramente felizes porque eles alcançarão misericórdia, né, os misericordiosos, e porque eles verão a Deus. Mas antes de falar, né, especificamente sobre isso, eu quero falar um pouco mais sobre a felicidade, né, porque
Algumas traduções vão colocar, felizes são aqueles, são os pobres de espírito, os humildes de espírito, felizes são os mansos, né? E a gente às vezes acaba reduzindo, né, o que é necessariamente essa palavra, né? Bem-aventurados. Tem esse sentido de felizes? Tem, mas no sentido de verdadeiramente felizes, porque não é condicionado a questões materiais, não é? É condicionado ao quê? A trazer essas marcas. Verdadeiramente felizes são os pobres em espírito, são os mansos, e hoje aqui, né, os misericordiosos e os limpos de coração. Então nós vamos falar um pouco sobre a felicidade. Em que sentido? O que diz a psiquiatria sobre a felicidade? Vamos tentar fazer uma abordagem sobre um olhar humano, né, para depois entrar especificamente aqui, né, na questão da felicidade aqui. Então eu pesquisei aqui um artigo, achei interessante, o título é A Felicidade e seus hormônios. Endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. São os hormônios da felicidade. Isso é um olhar técnico, né, um olhar científico, né, que vai descrever a ação desses hormônios nas nossas vidas produzindo a felicidade, não é? Então diz assim, ó, a felicidade é um estado interior, um sentir-se de bem com a vida e consigo mesmo. Resumindo aqui, né? Porém, esse estado só depende, olha que interessante, a perspectiva de um laboratório, vamos assim dizer, né? A perspectiva de alguém que está olhando num exame, né? Um exame ali, numa ressonância, sei lá, no exame de sangue. Porém, esse estado só depende dos hormônios que você mesmo produz. Né? Ainda sabia disso? Como interrogação. Só depende dos hormônios que você mesmo produz. Para a gente ser feliz, é preciso que nosso corpo produza de forma equilibrada 4 hormônios, né, que ele vai dizer, os principais, né, que é endorfina, ocitocina, dopamina e serotonina. E o equilíbrio entre eles, né, as quantidades de um em relação ao outro, é que vai nos dar uma sensação de maior felicidade ou de mais cansaço e desânimo, ou de agitação e ansiedade. Ou seja, para você ser feliz, basta produzir esses hormônios na quantidade certa, né, num devido equilíbrio, não é? Afinal, ele vai dizer, o estresse nada mais é do que não conseguir manter o equilíbrio, né, desses hormônios, o que geraria então aí o estresse, né? Então essa é a visão física dos efeitos desses hormônios no nosso organismo, que vai produzir uma sensação de felicidade. Por isso, quando falta algum desses hormônios, ou então existe um desequilíbrio entre eles, as pessoas começam a se sentir tristes e pode chegar inclusive, né, à depressão, sendo necessário às vezes uma terapia ou então a intervenção de um medicamento que vai estimular, né, um desses hormônios, né, para a pessoa ser feliz, né? E claro que existem outra série de coisas que também estimulam esses hormônios, né? Às vezes a pessoa fazer uma caminhada, às vezes a pessoa vir à igreja, né? Não estimula a gente, né? Eu vou na igreja porque isso estimula o hormônio da serotonina, eu quero ser mais feliz, né? E essas coisas assim, né? Eu não estou falando, quando eu falo dessa visão científica, eu não estou falando que é errado ou certo, não. Estou falando que é descrevendo, né, um olhar científico, né? É claro que a gente não depende, no sentido bíblico, para ser feliz, desses hormônios estarem, né, em equilíbrio ou desequilíbrio, né? Porque verdadeiramente felizes, bem-aventurados, não são aqueles que têm os hormônios equilibrados. Né? Jesus não falou isso. Não é? São os puros de coração, os limpos de coração, os misericordiosos,
Às vezes a pessoa pode estar com os hormônios desequilibrados e mesmo assim sentir-se uma pessoa plena. Não é? Ela entende que está passando por um momento difícil, mas é uma pessoa verdadeiramente feliz no sentido estrito da palavra bíblica, né? Agora, olha que interessante. No tempo de Jesus, lá naquele tempo bíblico, existia um grupo filosófico, eles chamavam de epicureus. Eram chamados, né, de os epicureus. Paulo se encontrou com eles numa das suas viagens em Atos dos Apóstolos. Tinha dois grupos, né, os estoicos e os epicureus. Para os epicureus, isso no tempo de Jesus, um grupo de pessoas que viveram lá na Grécia, né, a natureza humana, ela é atraída pelo prazer e ela repudia a dor. Ela é atraída pelo prazer e repudia a dor. A felicidade para eles, então, é a finalidade da moral. É preciso distinguir entre os prazeres que decorrem do vício, que cria uma insatisfação, porque tem pessoas que sentem prazer, né, alegria em algum vício. Isso vai gerar o quê? Uma insatisfação. Por quê? Quanto, né, ela está viciada, quanto mais, né, mais ela quer, né? Mais ela quer que se aquela coisa que ela é viciada, seja lá numa droga lícita ou ilícita, né, produz um sentimento de alegria, ela quer mais. Observe que a felicidade está condicionada, né, a essa insatisfação, né? E tem também aqueles que os prazeres que decorrem da necessidade satisfeita. Então, para eles, esses epicureus, nós devemos estar atentos às nossas necessidades e tentar satisfazê-las. Só assim poderemos ser felizes. Essa é a visão desse ramo filosófico. Olha que estranho. Nós devemos estar atentos às nossas necessidades e tentar satisfazê-las. Só assim poderemos ser felizes. O problema é que nós temos o coração humano, ele é enganoso. Ele pode fazer com que você sinta necessidade de algo que é ilícito diante daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, como que eu vou satisfazer um desejo que é ilícito, que é pecaminoso? Não é? Então, quando nós falamos assim sobre a felicidade, a impressão que temos é que às vezes a felicidade é proibida. Se ela for a satisfação de desejos, podemos pensar assim, mas eu tenho esse desejo, então a felicidade é algo proibida por Deus? Não, claro que não, não é? Claro que não. Deus, ele nos conhece tanto que ele colocou limites, inclusive, né, para sermos felizes. Inclusive para sermos felizes, né? Porque tem muitas pessoas que se escravizam na busca pela felicidade. Eu quero ser feliz, não é? Então, de vez em quando saem umas frases na internet assim: o importante é ser feliz, assinado Satanás. O importante não é ser feliz, né? Tem muitas pessoas que vivem escravos, né, em busca da felicidade. Nunca vão alcançar, porque estão escravizadas, né, às vezes atividades, às vezes em substâncias, não é? Então, podemos afirmar então que a felicidade ela não é algo que Deus proíbe de nós, né? A grande questão é que Deus quer que sejamos verdadeiramente felizes, não simplesmente momentaneamente, né? Deus nos conhece e sabe que podemos ser felizes dentro daquela estrutura que Ele criou para a gente, né? E um exemplo claro são as bem-aventuranças, não é? Ele quer nos orientar. O problema é que nós somos orientados por uma perspectiva mundana. Você tem que ser feliz, independente de qualquer coisa, né? O poder é de vocês. Quem se lembra daquele desenho animado que tinha, né? Capitão Terra. O poder é de vocês, né? Não é bem assim, né? E nesse sentido, muitas pessoas estão numa eterna insatisfação. Nunca conseguem atingir esse grau de felicidade estabelecido pelo mundo, não é? Porque estão indo contrário aos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. E aí então um exemplo de que Deus quer que sejamos felizes são as bem-aventuranças, né? A gente vai ver a primeira aqui.
Você pode colocar aí numa tradução, até assim embaixo aí do termo, né? Você pode colocar aí, verdadeiramente felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a pergunta que a gente tem que fazer para começar aqui é se nós somos misericordiosos. Porque Jesus está descrevendo o caráter dos cidadãos do reino que ele está inaugurando, o reino dos céus. Então, verdadeiramente felizes são esses. E nós somos misericordiosos? A pergunta que a gente tem que colocar inicialmente. Então, nada nos impulsiona mais ao perdão do que o conhecimento de que nós mesmos fomos perdoados. Isso porque a misericórdia tem esse caráter perdoador também. Então, nada nos impulsiona mais ao perdão do que a consciência de que nós fomos perdoados. Ou seja, também nada nos impulsiona mais a exercer misericórdia do que entender que nós já recebemos essa misericórdia da parte de Deus. Olhando para isso, o John Stott, um autor famoso aí, que escreve sobre o Sermão do Monte, o livro dele é a Contracultura Cristã, porque o Sermão do Monte ele é contracultural. Ele vai dizer assim, olha, nada prova mais claramente que fomos perdoados do que nossa própria prontidão em perdoar. Perdoar e ser perdoado, demonstrar misericórdia e receber misericórdia, andam juntos, como Jesus ilustrou na parábola do credor incompassivo. Quem se lembra dessa parábola do credor incompassivo? Jesus conta que um rei, ele foi acertar as contas com seus súditos, e aí tinha um lá que devia 100 mil talentos para ele. E isso, na verdade, é uma hipérbole, porque naquele contexto ninguém conseguiria dever 100 mil talentos. 100 mil talentos é mais do que um rombo da Petrobras, muito mais, é uma cifra absurda. E Jesus está contando justamente uma hipérbole para mostrar que ninguém conseguiria pagar essa dívida. Então ele fala, um homem devia 100 mil talentos. E o rei falou assim, envia ele então para a prisão. Ou então vende a família dele para ser escravo, para ele para pagar essa dívida. E aí o cara falou assim, não, tem misericórdia de mim, tem compaixão que eu vou te perdoar, que eu vou te pagar. E o cara fez o que, o rei? Ele perdoou essa dívida, os 100 mil talentos. Ele perdoou. Esse cara perdoado saiu e ele se encontrou com um cara que trabalhava para ele. Aliás, com um cara que devia para ele, mas que devia 100 reais. Em comparação com o rombo da Petrobras, 100 reais, por exemplo. E o cara não tinha dinheiro para pagar. E esse que foi perdoado, falou assim, não, me paga, E o texto lá em Mateus 18 fala que ele pegou ele, sacudiu ele, me paga, então eu não tenho dinheiro, me perdoa, depois eu vou te pagar e tudo mais. Ele não, e jogou ele na prisão, Por isso que é a parábola do credor incompassivo. Ele recebeu o perdão de uma dívida impagável. Qual que é a dívida impagável para a gente? A salvação. A gente não podia pagar. Mas ele não perdoou o outro. Ou seja, Deus nos perdoou 100 mil talentos. Uma dívida impagável. E nós, às vezes, não perdoamos. As coisas do dia a dia, as coisas comuns. Deus nos perdoou da ofensa que nós fizemos a Ele, que é uma grande ofensa, que nós não poderíamos pagar. E a gente não perdoa. Às vezes, um irmãozinho que olhou pra gente assim com uma cara não tão boa, que às vezes estava num dia assim muito frio, A ideia é essa, Então, se a misericórdia fosse a atitude predominante das pessoas hoje, nós não teríamos pessoas sendo roubadas, umas roubando as outras, Nós não teríamos pessoas matando umas às outras, abusando umas das outras, mas a tendência natural do ser humano é ser cruel. Essa é a tendência natural do ser humano, não é ser bom. A tendência dele é
ser mau, não é? Ser cruel, não é? E não misericordioso. Então, muito antes das pessoas se tornarem misericordiosas, a gente deve saber que Deus, ele foi misericordioso com a gente, com os seres humanos. Observe o que o profeta Jeremias vai dizer. Lamentações 3, versículos 21 e 23. Vou tomar esse negócio aqui para aquecer o peito, porque... Para quem está em casa, isso aqui é chocolate quente, viu? Domingo vai ter mais, viu? Estou falando pela fé. Domingo não, domingo vai ser o almoço, né? Vai ser melhor ainda, né? Domingo a escola dominical vai estar cheia, né? Lamentações, capítulo 3, versículos 21 e 23. Eu acho importante a gente ler, porque às vezes a gente lê um versículo separado, lê só o 21 assim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Mas o versículo continua. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança? O contexto vai dizer a misericórdia de Deus, porque elas são a causa de não sermos consumidos. Isso me dá esperança. É isso que dá esperança para a gente. Não é? Elas se renovam a cada manhã. Então, muito antes das pessoas se tornarem, exercerem, né, a misericórdia, Deus já foi misericordioso com a gente. Não é? E a prova disso é que nós estamos vivos. A prova disso é que nós estamos aqui. Não é? Então, nessa bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia ela é tanto um dever como também uma recompensa. Porque os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Ela tanto deve ser evidenciada na nossa vida, como também, no sentido de nós exercermos, como também ela é evidenciada no sentido de nós recebermos ela. E essa é a causa de não sermos consumidos. Não é? Você pensar que no Antigo Testamento tinha todos aqueles rituais, né, aquela cerimônia, aquelas restrições. E quando a pessoa não cumpria a risca, a pessoa ela morria. Tinha um contexto da pessoa, por exemplo, quando Davi foi levar a arca, né, para Jerusalém, e existia todo o ritual para carregar a arca. As pessoas não podiam, não era um objeto igual se faz hoje aí afora aí, nos movimentos religiosos aí, as pessoas fazem arca, tem toda uma falta de reverência quanto às coisas de Deus, né? E aí o Uzá, ele meteu a mão ali na arca e diz a Bíblia que ele morreu na hora, não é? Porque existia todo um ritual ali específico. Você tem também o rei Uzias, né, que Uzias ou Jotão, me foge a memória agora, que foi fazer aquilo que não devia, né, entrar no templo, entrar no Santo dos Santos, e era uma função do sacerdote, e daí ele ficou leproso, né? Então, existem vários casos, né, no Antigo Testamento de pessoas que estiveram diante de Deus, mas de forma incorreta, e elas morreram. Não é? Por isso que Isaías, quando ele tem aquela visão, ele fala o quê? Ai de mim, que vou perecendo. Né? Então, as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Hoje nós vivemos, podemos, né, ter essa consciência de que estamos na presença de Deus, a despeito do fato de sermos, né, pecadores. Por quê? Por causa, né, da obra de Cristo Jesus. Então, misericórdia, para a gente assim, compreender o que é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Isso é misericórdia. Você lançar o coração na miséria do outro e estar pronto a qualquer momento para aliviar a sua dor. A palavra misericórdia no Antigo Testamento, nós falamos sobre ela quando estávamos falando sobre Ruth,
é aquela palavra recede, né, que é traduzida lá como benevolência, né, um dos aspectos da misericórdia, que seria a capacidade de entrar em outra pessoa e, né, até o ponto de você conseguir enxergar com os olhos dessa pessoa, você sentir a dor dessa pessoa, você pensar com a mente dessa pessoa. Por que às vezes nós não somos misericordiosos? Porque nós olhamos a partir do nosso ponto de vista. Mas olha que coisa linda, a misericórdia é você olhar com os olhos da pessoa. É você sentir com a pele daquela pessoa, a partir da experiência dela, não a partir da minha experiência. Porque a partir da minha experiência é mais fácil eu julgar, né, eu falar que você está sofrendo por causa disso, daquilo. Mas se você olhar com os olhos da pessoa, a partir da experiência de vida dela, às vezes você vai entender e vai exercer a misericórdia, não é? Então, a palavra que foi originalmente usada aqui no Novo Testamento, ela era usada para descrever uma emoção despertada pelo contato com a aflição das pessoas. Quando eu tenho contato com aquela aflição e eu sinto, poxa vida, parece, se fosse comigo, mas se fosse eu, aí eu estou sentindo misericórdia, porque eu estou me colocando no lugar dessa pessoa que precisa, né, ser ajudada, né? Podemos também usar algumas palavras, por exemplo, piedade, compaixão, né, que traria esse sentido de misericórdia, né? Tanto os gregos quanto os romanos, eles achavam isso uma coisa meio que ridícula. Achavam assim que era uma característica de pessoa fraca. Os gregos e os romanos, eles não tinham um apreço pela misericórdia. Porque para eles isso era uma questão de pessoa fraca, não de pessoa forte. Pessoa que se sensibiliza com o outro, não. Né? Porque a ideia deles é avançar, né? Aquela ideia militar de prosseguir, né? de conquistar, né? Então eles não viam isso com bons olhos, né? Diferente, é claro, da visão cristã. E o que é a misericórdia em ação? A misericórdia na prática é ver uma pessoa sem alimento e você dar comida, é ver uma pessoa solitária e você fazer companhia, não é? É atender as necessidades, não apenas senti-las. Nossa, poxa vida, ele está passando necessidade. Nossa, coitado. Não, aí você está assim, só no campo das ideias. Mas na prática, o exercício da misericórdia é você se esforçar para aliviar, né, a dor da pessoa. Dentro, claro, das nossas possibilidades. E não é fazer disso um método redentivo também. Né, porque tem pessoas que vão para o outro extremo, né? E fazem para obter a salvação. Não é isso. É fazer porque nós já fomos salvos, porque nós já fomos alcançados, né? E o maior exemplo de misericórdia, é claro, que é o nosso Senhor Jesus, né? Ele se colocou no nosso lugar. Tá vendo? Você sentir com os olhos, com o corpo da pessoa, né? Enxergar com os olhos da pessoa, pensar com a mente da pessoa. E Jesus não fez isso, né? O Verbo se encarnou e habitou entre nós. Para que Deus soubesse o que o seu Arthur sente, ele enviou o seu filho. Ele veio sentir o que o ser humano sente, né, na pessoa de Jesus. Ele veio o quê? Exercer a misericórdia, né? Ele sente e fala assim, poxa vida, eles não conseguem ser salvos por eles mesmos. Eu preciso fazer alguma coisa, né? Deus precisa fazer alguma coisa, né? Então ele fez que os solitários se sentissem amados, né, os rejeitados da sociedade. Jesus ia atrás deles, ele consolou os aflitos, ele perdoou os que haviam caído, né, em maldição, né? Por exemplo, aquela mulher que foi pega em adultério, né? Ele sentia, né, a dor dos outros. O apóstolo Paulo, ele disse que exercer misericórdia ela é uma graça que Deus nos dá em vez de um favor que fazemos às pessoas. Olha como que isso é profundo. A misericórdia, ela é uma graça que Deus nos dá.
É uma oportunidade que Deus nos dá, muito mais do que fazer um favor às pessoas. Né? Ele fala assim na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. A graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha como que a graça que Deus deu para eles foi uma oportunidade deles exercerem misericórdia. Quando a gente então tem a oportunidade de exercer misericórdia, é Deus nos concedendo a sua graça para a gente fazer aquilo que Ele fez, né, por nós. Né? E a fonte dessa misericórdia, é claro que é, né, o próprio Deus, né, o próprio Senhor Jesus. Porque, como eu disse, nós por nós mesmos temos o coração endurecido. E ele é endurecido cada dia mais se a gente não exercitar, né, a misericórdia e as outras questões. Né? E interessante que há uma ironia nessa bem-aventurança. Jesus diz que será abençoado, né, não aqueles que não têm problemas nessa vida. Né? Olha, verdadeiramente felizes são aqueles que estão tudo bem. Sua saúde está tranquila, sua conta no banco está tranquila, né, os relacionamentos. Ele não falou isso. Não é? São felizes aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Por isso, né? João Calvino, olhando para esse texto aqui, ele vai dizer assim, olha, o mundo considera abençoados aqueles que são livres de problemas externos para cuidar da sua própria paz. O mundo olha para a pessoa e fala, você é abençoado, hein? Você não tem nenhum problema externo, então você pode cuidar das suas coisas. Mas Jesus, ele vai dizer que são bem-aventurados aqueles que não estão apenas preparados para suportar os próprios problemas, mas também capacitados para enfrentar e ajudar as outras pessoas que estão passando por problemas. Isso basicamente seria encontrar sentido na vida. De que forma? Exercendo a misericórdia. E é claro que isso, gosto sempre de lembrar, é uma obra do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo na nossa vida. A gente tem que estar o quê? Atentos às oportunidades que temos para exercer a misericórdia. Né? E um exemplo também na Bíblia que nós temos de misericórdia é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele superou as barreiras raciais, ele superou todas as barreiras para exercer misericórdia com aquele viajante que estava lá espancado, né? Ele poderia falar assim, igual a gente fala hoje. Eu te falei, ó, isso não é um bom lugar para ir. Isso não é hora de andar na rua não, rapaz. Mas ele não ficou assim questionando por que o cara foi espancado, por que o cara estava naquela situação. Ele simplesmente agiu com misericórdia. Ele sentiu a dor do outro, independente de qualquer coisa. E assim, então, como a mansidão, a fome e sede de justiça, a misericórdia também é uma característica dos cidadãos do reino de Deus. E a próxima característica que nós vamos ver agora são os limpos de coração. Bem-aventurados, versículo 8. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Hoje a gente tem a possibilidade de ver as pessoas que nós amamos sem necessariamente estar fisicamente com elas. Basta a gente ter um aparelho de telefone, um notebook, alguma coisa assim. E para ver Deus, a gente precisa de vamos assim dizer, de um dispositivo também. E o texto vai dizer que é o quê? Ser limpo de coração. Se a gente quer ver a Deus, assim como quando a gente quer ver uma pessoa que está distante, a gente usa um dispositivo eletrônico. Se a gente quiser ver a Deus, a gente precisa ser limpo de coração. É o que acontece quando você ser limpo de coração, é o que acontece quando você
reconhece a sua pecaminosidade e busca a presença de Deus sobre a sua vida, né? Eu me lembro que uma vez eu tive assim, um insight, né? Eu fazia café antigamente, quando eu não entendia muito de café, né? Brincando, mas eu fazia café assim, eu gostava de colocar o pó na água. Algumas pessoas ainda fazem isso, né? Elas colocam o pó na água e aí a hora que ferve ali passa, né? O café fica bem mais concentrado, né? Bem mais forte, né? E teve um dia que eu estava fazendo isso, aí assim, a vasilha que você está fazendo ali, ela fica toda borrada, né? Toda suja. E aí eu coloquei ela debaixo da torneira assim e fiquei observando como que era interessante que a água limpa ia entrando e tirando a sujeira, ia tirando cada vez mais, né? Até chegar a um ponto daquele recipiente estar completamente limpo. E eu fiquei pensando como que Deus também é assim nas nossas vidas, né? Nós seríamos como aquele recipiente todo borrado lá do pó de café, e à medida que a palavra de Deus vai entrando, a presença de Deus, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, vai limpando, né? Vai limpando, né? Vai limpando, não é? Até nós temos o nosso coração limpo, né? E bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão, né, a Deus. Essa bem-aventurança, ela trata basicamente da essência da vida cristã, né, que é, né, ver a Deus. Esse é o nosso alvo, ver a Deus, né? E só aqueles que reconhecem a sua total carência, choram pelos seus pecados, eles podem ser cheios de Deus, né? Podem ser mansos diante dos homens, né? Se a gente não reconhecer a nossa carência de Deus, a gente nunca vai ver a Deus. Se a gente pensar assim, não, estou satisfeito com o que eu tenho, tá bom. Não, a gente não pode estar satisfeito. A gente precisa mais de Deus. Mais e mais, né? A todo instante eu preciso me parecer mais com Jesus. Eu não posso chegar assim até um patamar e falar assim, eu sempre falo assim que na vida cristã não existe aposentadoria. A pessoa, quando ela aposenta, às vezes ela não quer saber mais daquele trabalho, não é, seu Arley? Aí, ó. E na vida cristã não é assim, né? Tipo assim, ó, cheguei agora nos 50 anos de crente, eu quero minha aposentadoria, né? Não é assim, né? Você precisa mais e mais, né? Buscar a Deus, né? A gente não pode confundir as coisas, né? Então só os que reconhecem que são pecadores, eles podem ter um coração puro, limpo. Por quê? Porque vão buscar mais. Nossa, eu já tenho 50 anos de crente, mas eu ainda preciso melhorar. Eu ainda aprendo. Eu aprendo com as pessoas que já têm uma trajetória maior do que a minha, e aprendo também com aqueles que estão começando, não é? Eu aprendo em todas as circunstâncias, não é? Independente da idade que eu já estou, independente se eu tenho, né, mais 15 anos, né, conforme o seu Arthur falou, né? Né? Então, o coração, ele ocupa, olha a importância dessa bem-aventurança, o coração, ele ocupa um lugar central nos ensinamentos de Jesus, né? O profeta Jeremias, ele vai dizer que enganoso é o coração do homem. Tá vendo? Olha, eu já estou bom, já tenho um conhecimento top de Deus, né? Não, enganoso é o coração. Não siga, né, igual aquela frase lá do importante é ser feliz. Tem muitas pessoas que siga a voz do seu coração, assinado Satanás. Por quê? Enganoso é o coração do homem. Vai seguindo a voz do coração para você ver onde que você vai. Enganoso é o coração, né? O Salomão vai dizer que de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o coração. A gente tem que prestar atenção muito nessa questão, né? Então Jeremias vai dizer, enganoso é o coração. O profeta Joel, sobre isso também, vai dizer assim, olha, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quando eles rasgavam as vestes, era sinal de lamento, de arrependimento, mas às vezes era uma coisa exterior. Eu rasgo as minhas vestes
mas lá dentro não teve nada. Então ele fala, rasga o seu coração, né? E não somente as suas vestes. O profeta Ezequiel, ele vai mais fundo, ele vai dizer assim que Deus promete nos dar um novo coração, tirar o coração de pedra, né, nos dar um coração de carne, né, um coração vivo, né? Isso é tão importante que normalmente nós cantamos assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, coração disposto a obedecer, não é? Quem já ouviu essa música? Né? E a gente deve também cantar isso e deve desejar isso, dá-me um coração igual ao teu, igual ao coração de Jesus. Em suma, ter o coração limpo significa observar o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Ontem nós começamos aqui a falar com os adolescentes sobre os 10 mandamentos, né? E o primeiro deles, sintetizando nas palavras de Jesus, né, que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Não terás outros deuses diante de mim. E Jesus vai dizer, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso é ser limpo de coração. É você não ter outro desejo a não ser, né, para motivar a sua vida, a não ser o amor de Deus. Você buscar com todas as suas forças. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né, com toda a tua alma, né? É ter uma disposição de buscar a Deus constantemente, né? Por quê? Porque o coração, ele é a fonte de todas as nossas dificuldades. Todas as nossas dificuldades. Jesus disse assim lá na frente, né? Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, não é? Então, é um erro a gente pensar, como se diz, né, aí no mundo do pensamento filosófico, de que o mal está no ambiente ao nosso redor. Isso é um equívoco. Adão caiu onde? No paraíso, não é? O mal está no coração do ser humano, não é né, na sociedade. A gente pensa, a sociedade corrompe o homem, né? É uma tese que foi desenvolvida pelos estudiosos lá, né? Principalmente aquele Jean-Jacques Rousseau, né? O homem nasce bom, a sociedade corrompe. Ué, mas a sociedade é feita de quê? De homens. Né? Então não é a sociedade que corrompe o homem, né? É o homem que nasce já com uma inclinação. A gente olha para um bebezinho, que gracinha, né? Um anjinho, deixa crescer para você ver, vai. Aquele livro um psicólogo famoso, Jordan Peterson, ele fala que uma criança de 2 anos, ela é proporcionalmente mais violenta do que um adulto, proporcionalmente. Se ela tivesse força, ai, né? Por isso que ela precisa ser educada, por isso que ela precisa ser orientada. Proporcionalmente ela é mais violenta. Quando ela quer, ela grita, ela chora, ela esperneia, ela bate, né? E às vezes tem uns pais assim que, né? Nossa, que gracinha, né? Então eu tô tomando tapa na cara, e tá, que gracinha, que bonitinho, não sabe? Né? O ser humano, ele naturalmente ele é mau. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, né? Então, ele não é naturalmente limpo de coração, né? Ele precisa experimentar o Espírito Santo. Por isso que precisa o quê? Nascer de novo. Não somente os pais, mas os filhos também, né? E tanto os pais quanto os filhos precisam ser limpos, né, de coração. E esses filósofos lá do século XIX, eles entenderam, inclusive, depois que desenvolveram os métodos científicos, descobriram a educação, né, e, nossa, agora o mundo vai melhorar, né, o ser humano não é mau, não, o que é mau é a sociedade. Só que eles quebraram a cara, porque mesmo com tanta tecnologia, desenvolvimento da ciência, da educação, iniciou o século XX com a Primeira Guerra, né, Mundial. Depois, pouco tempo mais para frente, a Segunda Grande Guerra Mundial. E cadê?
né? Cadê o ser humano que é bom, que eles achavam? Não, o ser humano é mau, né? E ele usa coisas boas para fazer o mal. A ciência, a tecnologia, né? Tinha uma música antiga, não tem, né? Do Léo Canhoto e Robertinho, não sei. Chama o Grande Julgamento. Quem já ouviu? Isso é uma coisa bem... Depois vocês colocam na internet lá para vocês verem. O Grande Julgamento. É uma música, aqueles clássicos da viola antiga. E ele fala sobre isso, né? É como se Deus estivesse chamando a pessoa. Senta aqui nesse banco pertinho de mim, vamos conversar. Será que você é capaz de olhar nos meus olhos e me encarar? E daí ele vai falando assim, o avião que você construiu, que era para levar a paz, né? Não para jogar bomba nas crianças. Né? É bem interessante essa música, né? Como que ele descreve essa maldade do ser humano, né? Que usa as coisas boas para fazer coisas ruins. Né? Então, a gente precisa experimentar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, né? Para ter o coração limpo, porque a gente não nasce com isso. Por isso que a gente precisa o quê? Nascer de novo. Não é? Às vezes a pessoa fala assim, quando tem uma tarefa muito difícil, seu Arthur, você precisa nascer de novo para você fazer isso. E no mundo cristão é assim também. Porque ter um coração limpo, exercer misericórdia, a gente precisa nascer de novo. Porque se deixar por nossa conta, se a gente não nascer de novo, não é? A gente não experimenta e não exercita essas características. E mesmo nascendo de novo, a gente precisa vigiar o nosso coração constantemente, né, a respeito dessas questões. Por isso que o salmista Davi ele vai dizer lá no Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Que elas sejam, porque às vezes elas não são. Às vezes eu me deixo ser levado pela situação, às vezes eu sou contaminado, né? Às vezes eu deixo essas coisas ruins que brotam, né? Porque eu sempre falo que um jardim ele precisa ser plantado e cultivado. Agora o capim não, você já viu? O capim ele nasce até na parede, não é? Ninguém planta. Puxa vida, como que nasceu? Porque é uma praga, né? Ele nasce e as coisas ruins são assim. Basta você deixar de fazer as coisas boas, basta você deixar de observar o seu coração, que dali a pouco você está começando a fazer coisas que você nem imaginava. A gente está numa luta, eu já falei aqui, né, para fazer um jardim em casa. O mato cresce em lugar que a gente nem imagina. Agora, o que a gente planta, aquilo que a gente está tentando cultivar, é uma luta para, né, ver uma plantinha ali, uma flor ali, né? E assim também são essas virtudes, essas características. A gente precisa lutar, né, para que elas sejam evidenciadas nas nossas vidas. Né? Sobre essa questão do coração ainda, eu já falei aqui sobre, bem no início do ano, eu citei aqui um livro do James Smith, onde o livro chama Você é Aquilo que Você Ama. Ele fala do coração como sendo uma bússola. Olha que interessante. Ele fala assim, olha, o alerta para nós em tudo isso se o coração é como uma bússola, um dispositivo erótico de orientação, então precisamos calibrar regularmente nosso coração, ajustando para que ele esteja apontado para Cristo, que é o nosso norte magnético. Porque se a gente não calibrar o nosso coração, e ele fala de hábitos, olha que interessante, criar hábitos. Ele continua assim, olha, é crucial reconhecermos que nossos maiores amores, anseios, desejos, paixões são aprendidos. Nós podemos ensinar e aprender, né, os nossos amores, as nossas paixões, aquilo que nos motiva. E como o amor é um hábito, nosso coração é calibrado por meio da imitação de exemplos, né, e ao ser imerso em práticas que com o tempo ajustam o coração para um fim determinado. Nós calibramos o nosso coração observando práticas tanto boas quanto ruins.
Às vezes o nosso coração está calibrado, está descalibrado, está apontando. Não adianta você ter uma bússola se ela não está calibrada. Ela vai te levar para o lugar errado. Não é assim? Então você precisa do quê? Calibrar a sua bússola. E a nossa bússola é o nosso coração. Ele precisa estar calibrado para Deus. Aí sim a gente vai ter um coração limpo. Aí sim a gente vai ver a Deus. E é claro que esse ver a Deus a gente pode entender de forma subjetiva pelos olhos da fé, né? E de forma também objetiva. Por exemplo, Paulo vai dizer que agora nós enxergamos como por um espelho embaçado, pensando que o espelho naquele contexto não era como o nosso hoje, né? Os espelhos eram feitos de latão, né? Era um latão polido. Então você olhava assim, ficava um trem meio embaçado assim, né? Não ficava tão nítido igual é o espelho hoje. E é por isso que ele fala assim, ó, agora nós enxergamos como por um espelho embaçado, mas depois nós veremos como ele é, verdadeiramente. Depois nós veremos plenamente, né? Então, a bênção referida nessa bem-aventurança aqui é que nós vamos ver a Deus. Amém? Quem quer ver a Deus? Amém. Então continue vindo na escola dominical todo domingo, tá? Então, quem são realmente as pessoas felizes? Independente se tem ou não hormônios, né? Ocitocina, dopamina, né? Aqueles hormônios que nós falamos no início. Quem são? Né? São os humildes de espírito, né? Porque deles é o reino de Deus. São os que choram, porque eles serão consolados. São os mansos, porque herdarão a terra. São os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E conforme nós vimos hoje, são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém? Amém. Alguma dúvida? Aproveito que o seu Arthur está aí hoje. Então vamos orar? Vamos orar agradecendo.